Flamengo já divulgou a lista dos relacionados e, pasmem, não tem nem Isla, né? Segundo informações de um site chileno, uma página chilena, o Isla teria talvez... A princípio, o Flamengo falou que não perdeu o voo, mas também talvez tenha se envolvido em um acidente, não com vítimas nem nada, mas talvez teria sofrido um acidente no Chile. Talvez, porque não é página de fofoca. E o Rodrigo Caio está dentro daquela questão de vamos poupar. Ele jogou contra o último jogo contra o Juventude, vamos poupar agora, visando o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas já temos a volta de Gabigol, Everton Ribeiro e Vitinho e Diego. Vamos lá, já assim, mais delongas, Rafa. Já vamos colocar aqui a lista de relacionados. Que isso? Ué? E é o áudio do Marcão, mano. Desculpa, peguei errado. Desculpa. Ih, caramba, foi mal. Peguei sem querer, mano. Viu o negócio ali? Pensei que desculpa. Sem mais delongas. Vamos lá, galera. Pro Andréia, aqui, ó, a lista de relacionadas tem Andréas Pereira, Bruno Viana, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo, Kennedy. Também tem a visão prejudicada, né? Eu tive que aumentar a tela, mas tá certo, a gente é foda, né? Pro Lázaro, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Renê, Rodinei, Thiago Maia, Vitinho, Vitor Gabriel e o Ilharão. Basicamente, para resumir, né, o Rafa, tá todo mundo aí, menos Rodrigo Caio e o Isla, é isso? Ou eu tô esquecendo alguém? Não senti nenhuma falta, não. Aí fica mais fácil assim, sem Isla e sem Rodrigo Caio. Cara, podemos dizer que tá praticamente o elenco completo, não? Não é não, Rafa? Sim, voltando agora. Para você olhar ou a gente pode tirar? Não, pode tirar, se a galera pedir, a gente coloca de volta. Beleza, show de bola. Vai lá, manda bola. Cara, é bom saber, né, cara? O Flamengo recuperou alguns jogadores. O Diego, por exemplo, é um recuperado. O Gustavo Henrique é um recuperado, não sei se vai jogar. Recuperou alguns jogadores, outros jogadores voltando de seleção, né? Acho que dessa vez, cara, assim, o Isla não tá e o Arrascaeta tá machucado. Mas da seleção brasileira, acho que todo mundo voltou legal, cara. Acho que todo mundo jogou pouco. O Gabigol não jogou tanto. No último jogo, ele jogou meia hora. O Everton Ribeiro jogou menos ainda. No jogo, acho que contra a Colômbia, o Everton Ribeiro nem entrou. Então, acho que tá todo mundo em condição de jogar, cara. Não sei qual vai ser a opção do Renato, mas acho que tá todo mundo em condição de jogar e a gente já consegue ver muito mais possibilidades, né? A gente já consegue ver um plantel muito mais encorpado, mesmo sem a volta do Isla. Na minha opinião, ainda que eu acho que não é o que vai acontecer, o Isla nem merecia voltar como titular, pode até ter marcado um golaço lá pela seleção e tal, mas eu acho que o Mateuzinho vem jogando o suficiente para ser titular. Acho que não tem muito a acrescentar, não. Voltou o Vitinho depois do cartão mais estúpido que eu já vi, mas é um cara que dá a opção para o Renato também. Acho que o Everton Ribeiro deve voltar ao time titular também. Não acho que ele vai ser poupado nesse jogo. Não sei se o jogo inteiro, né? Rafael. Diga lá. Só te cortando, a gente falou que estava sem Rodrigo Caio e sem Isla, mas a gente esqueceu dos machucados. Tá? A gente estava falando mais da disposição mesmo. Mas está sem o Davi Luiz, obviamente, o Arrascaeta e também o BH. O BH não volta nessa partida, só para esmiuçar aí. Se o Bruno Viana jogar ao lado do Léo Pereira nessa partida, eu acho que é muito estranho e aí a gente vai começar a fazer algumas teorias, né? Porque... Vamos lá. Bigode, o dia, coluna do Venê. Vai lá, manda ver. O título é Bruno Viana treina como titular, treina na vaga de Rodrigo Caio e é o favorito para substituir o camisa 3 do Flamengo contra o Cuiabá. Foi publicado hoje às 15h15, 3 horas e 15 minutos. Né? Assim, pode ser o Gustavo Henrique voltando de lesão? E talvez não nas suas condições ideais? Pode, mas eu vi você mesmo falando isso. Opa, o Gustavo Henrique, então ele só vai ser reserva pela direita. Então, beleza, agora a gente não tem o zagueiro pela direita. E nem assim ele entra. Você acha que tem mais coisa aí, Bigode? É isso que eu tô falando, assim, a minha teoria, por que o Léo Pereira vem jogando no lugar do Gustavo Henrique, tá? O Gustavo Henrique até pouco tempo era o nosso pilar defensivo. O Rodrigo Caio não vinha jogando.
E aí a gente só tinha 3 zagueiros. Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Bruno Viana. O Léo Pereira e o Bruno Viana estavam sem confiança nenhuma. O Gustavo Henrique é que estava segurando a rabuda. E aí eu acho que é o seguinte, o Gustavo Henrique, quando volta o Rodrigo Caio, e o Rodrigo Caio ainda não estava 100%, ele foi lá e falou, ó, cara, eu quero jogar pela direita, me sinto bem aqui, é onde eu vou render. E aí que negócio. O que o Renato faz? Ele é meu melhor zagueiro hoje. O Gustavo Henrique é o meu melhor zagueiro. Se a partir do momento que o Rodrigo Caio ainda está se recuperando, ele é meu melhor zagueiro, é minha rocha firme ali na defesa. Eu vou atender o pedido dele. Foi lá, atendeu. Beleza, passou o Rodrigo Caio para a esquerda. Só que as coisas mudaram. O Léo Pereira cresceu, o Rodrigo Caio se recuperou e a gente trouxe uma contratação que é o Davi Luiz. Agora a gente não precisa mais meio que a gente não precisa mais ter tanta necessidade do Gustavo Henrique. E eu acho que ele fez isso. Mas se ele colocar o Bruno Viana no lugar do Gustavo Henrique, para mim, vou ser bem sincero, eu não sei o que está acontecendo no treinamento, mas para mim sou totalmente incoerente com o que a gente vê em campo. O Bruno Viana ele fez um bom jogo contra o São Paulo, tá? Isso aí tem que dizer a verdade. O Léo Pereira continua tendo algumas falhas, principalmente de quando ele vai sair da defesa para tentar dar o bote, mas também houve uma evolução. Mas, cara, não consigo crer no Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique entrou num jogo que o Rodrigo Caio não pôde jogar, não. Foi o Davi Luiz, não foi na Libertadores? O último jogo da Libertadores. Entrou bem. Entrou no lugar do Davi Luiz. Isso, entrou bem. Então, assim, eu não consigo... E jogou o segundo jogo. Se eu não me engano, ele jogou o segundo jogo. Deixa eu ver aqui os últimos jogos do... O segundo jogo, acho que ele jogou o jogo posterior da classificação. Porque, assim, para mim, será que o Gustavo Henrique voltou a ter alguma lesão? Não, ele está relacionado, filho. Ele está relacionado. Vamos lá de novo. É estranho, assim, para mim é estranho. Eu sou muito taxativo com essas paradas, cara. Andrés Pereira, Bruno Henrique, olha lá, Gustavo Henrique, galera. Gustavo Henrique está relacionado. O Rodrigo Caio, o Davi Luiz, um tempão parado, joga. Volta, joga. Rodrigo Caio, um tempão parado, volta, já joga. Entendeu? Eu não consigo entender. E assim, soa como... É um negócio muito doido, porque o Gustavo Henrique vinha bem, o Bruno Henrique vinha falhando. O Léo Pereira, para quem esqueceu, ele até pouco tempo deu uma cotovelada na cara do maluco, quase podia comprometer um resultado. Tá entendendo? Deu uma não vai jogar a final. Então, assim, eu, por exemplo, é o que eu tô falando. Tu tem que pensar um pouquinho mais lá na frente. Eu começaria a abrir espaço para o Gustavo Henrique, visando justamente a Libertadores. Porque é o seguinte, pode correr o risco, vou bater na madeira. E a gente tem 2 zagueiros que são frágeis. O Rodrigo Caio e, pelo menos, vem se mostrando o Davi Luiz nesse começo. As chances de a gente não contar com um ou outro pode acontecer. E aí? A gente também não tem o Léo Pereira. Já não era bom dar uma rodagem, talvez, para o Gustavo Henrique? Mas, enfim, eu tô aqui também, tô ficando à toa, entendeu? Mas é isso, eu colocaria o Gustavo Henrique, irmão. Qual seria o time que você colocaria para esse jogo? Tá, eu gostei do comentário que o colega fez aí. Tá. Realmente, o Rodrigo Caio, ele voltou de muito tempo e voltou jogando, voltou como titular, mesmo voltando de lesão. O Davi Luiz vai acontecer a mesma coisa, tá? Quando o Davi Luiz estiver pronto, ele vai para o jogo. Mas o negócio é que esses caras conseguem compensar talvez uma falta de ritmo com técnica. Eu também acho o Gustavo Henrique muito bom, mas eu acho que ele não está no nível desses caras. De repente o Renato está fazendo uma opção entre Bruno Viana 100% e Gustavo Henrique 70%, um Gustavo Henrique meio sem ritmo. Eu acho que isso, o comentário do Davi foi muito bom. Eu acho que isso, em parte, poderia explicar, tá? Mas só para deixar claro, eu também não gosto do Bruno Viana. Engraçado, ele tem entrado como volante, agora vai entrar um zagueiro. O Bruno Viana tá até jogando, né, cara? Até jogando. Hoje eu estava lendo os comentários de alguma coisa no Twitter, não era nem do Flamengo. Aí o cara botou uma frase do Evaristo que é o seguinte: o problema de você ter um cara ruim no elenco é que uma hora você vai precisar dele, né? Evaristo era demais, né? O Evaristo era meio mal-humorado, né, cara? E as pior histórias que do Vampeta, do Evaristo, são as melhores. Tem muitas histórias muito boas. Ele falando com o Marcelinho,
pessoal vaiando de Djalminho, Marcelinho rindo, ele vira para o banco e fala assim, tá rindo de quê? Você é reserva desse aí? Você já tinha ouvido essa aí? Já vi. Isso no Flamengo. Mas vamos falar do time de amanhã, então. Qual seria a minha escalação, tá? No gol, Diego Alves, Mateuzinho, isso aí é claro. A zaga, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Para mim, assim como para você, o Gustavo Henrique já deveria ser o titular imediato da zaga. Ainda mais se você não tem os dois, que é o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Aí eu acho até estranho o Gustavo Henrique não ser titular, não sei também a condição física dele, tá? Na lateral esquerda, eu estou supondo que o Felipe Luiz está bem e vai para o jogo. No meio, eu manteria o que aconteceu no último jogo, tá? Manteria o Andrés Pereira de meia, Thiago Maia de segundo e Arão de primeiro. Só que aí eu entraria com o Everton Ribeiro, com o Michael e eu voltaria o Gabigol. Até porque é um cara que gosta de jogar e tal, acho que é um cara que tem que estar pronto para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Acho que se variar alguma coisa além disso, se, por exemplo, mantiver o Pedro e o Gabigol entrar no decorrer do jogo, por exemplo, eu não vejo problema. Não sei se teria mais alguma coisa, talvez o Diego... Poderia acontecer, Rafa, de tirar o Thiago Maia e meter um Vitinho ali, né? E aí recuando o Andréas, né? Que é a função dele que ele vai fazer no time titular, né? Com todo mundo. Essa é a função do Andréas, né? Eu gostei mais do Andréas jogando naquela posição do que o Vitinho jogando no último jogo. Apesar dele, até acho que foi jogo contra o Bragantino, ele conseguiu ser decisivo, né? Deu um bom passe para gol e tal, fez boas jogadas, mas eu acho que o Andréas acabou sendo mais constante. Mas esse time, com certeza, aí é uma das possibilidades. Seria até a lógica para o começo, quando os desfalques, quando eles foram para a seleção. Mas eu acho que o time acabou se encaixando mais de outra forma. Eu acho que acabou se encaixando mais com Arão, Maia e Andréas. Esse é o time que eu colocaria, tá? Não estou nem especulando qual vai ser a escalação do Renato. Eu gosto mais dessa formação. Cara, a minha questão, e só falando sobre o Mateuzinho, mais um jogo do Mateuzinho, né? Aquela bola de esquerda dele na trave, aquilo ali é raro, o lateral direito mandar uma daquela ali com a perna esquerda. Mas a minha sensação e ele já tinha dado um lance, uma assistência pro Michael no jogo contra o Fortaleza. Pô, aquilo ali foi Mas só que é o seguinte, o meu problema parece que é inútil. Assim, eu sempre falo, menino, quando tem uma partida do Ramon, às vezes o Ramon faz uma partidinha, aquela partidinha direitinha, igual do Palmeiras. Na marcação ele fechou. Só que só na marcação você não é percebido, né? Você tem que ousar mais para você se fazer perceber, né? Eu tive até uma discussão com o Cleitinho, não sei se você lembra, um jogo que o Lázaro entra e ele tenta acho que foi no empate. Ele tenta um elástico. Aí o Cleitinho, moleque, eu falei, Cleitinho, é isso que ele tem que fazer. Porque se ele acerta aquele lance lá, todo mundo lembra dele. E aí no próximo jogo, sabe o que o torcedor faz? Vai pedir ele. E vai botar uma pressão no treinador, porque ele se fez perceber. E o Mateuzinho, eu acho que já foge disso. O Mateuzinho, ele vai se fazer perceber, ele vai dar assistência, ele vai chutar, mas parece que tudo isso é inútil, né? E assim, eu respeito pra caramba, eu acho que o Isla deve estar passando uma barra, tá? Não é fácil que o Isla tá passando e só ele... Você viu o gol dele contra o Chile, né? Tu viu o carinho que os caras abraçaram ele? Parecia que ele tinha feito o gol do título, né? Isso é legal pra... Só que me preocupa também quando o extracampo faz o cara ser titular acima do que... É igual o Vitinho. Lembra-se uma época que o Vitinho tava jogando mal pra... Só que a torcida começou a pegar pesado com o Vitinho. E aí veio todo mundo defendendo o Vitinho e isso deu força pro Vitinho continuar no time titular. Essa é a minha preocupação, entendeu? Mas você já deixou bem claro, né? Você entraria com o Isla, você entraria com o Mateuzinho, o Isla seria o seu reserva, não é isso, Rafa? Perfeitamente. Eu acho,
Primeiro, isso é um negócio que eu vejo você reclamando muito. Pô, o que o garoto precisa fazer para conquistar uma posição? Eu acho que isso é uma falha no time do Flamengo hoje. Não entendo de grupo, né, de futebol, mas eu posso falar sobre ambiente de trabalho, já até falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que o mérito dentro de um grupo tem que ser premiado, e eu acho que precisa haver critérios para alguém ser premiado dentro desse grupo para ter mais oportunidades. Porque fica assim, cara, eu, torcedor, imagino que o jogador tem a mesma sensação. A sensação de que o que eu preciso fazer para me tornar titular? Essa é a primeira coisa. Porque jogar melhor que o cara não basta. Você precisa fazer o quê? Um lateral direito precisa entrar, fazer 3 gols? É difícil saber. Parece um critério que foge um pouco do esporte. Parece que o critério para ser titular de um time, às vezes, não é o futebol. E sobre essa coisa do Isla, talvez isso que eu fale vai refletir, talvez, o fato de eu não ter tido vivência no futebol e tal. Não sei se você vai achar que eu vou... O que você vai achar disso, mas às vezes parece, Bigode, que a gente, que tanto os jogadores, treinadores e a gente, torcedor, imprensa, reverbera um pouco isso, como se colocar um jogador no banco fosse execrar um jogador, como se colocar um jogador no banco fosse algo para acabar de vez com o psicológico do jogador. Parece até que você está colocando o cara para treinar separado, você está execrando o cara. E não é nada disso, cara, isso é um absurdo. É uma coisa que eu acho que a imprensa, inclusive, deveria parar de reverberar esse tipo de coisa. O Isla não está bem, se ele for para o banco, vai acabar com ele de vez. Cara, isso não faz sentido. Ele tem que ter todo apoio psicológico do grupo, com certeza, mas assim, ele tem que encontrar a estabilidade emocional dele, recuperar a felicidade dele de trabalhar através, como você falou, da força do grupo, dos companheiros, talvez um acompanhamento psicológico da família dele. Agora, eu acho que isso tem que acabar. Primeiro, que é como se colocar um jogador no banco fosse condenar o jogador a uma coisa vexatória. Isso não é verdade. O jogador pode ser útil, pode se colocar como opção, entrar no decorrer dos jogos a critério do técnico sem problema nenhum. Porque aí você fica essa cultura, cria essa sinuca de bico absurda aí, que é o seguinte: porra, o cara não tá jogando nada. Mas ele tá mal psicologicamente. Eu não posso tirar o cara do time titular. Então, o fato do cara não viver uma boa fase do ponto de vista psicológico dá um passaporte para ele continuar jogando mal. E eu acho que isso distorce o time que se escala em campo, e acho que passa até uma visão errada do que é você apoiar um trabalhador de modo geral, do que é você apoiar um trabalhador especificamente, cara. Essa é a visão que eu tenho da situação do Isla. Para mim, Isla é bom. Eu sei que tá cedo, mas vale a pena a gente já começar a fazer o exercício. Vale a pena a gente já começar a fazer o exercício aqui. Andrés Pereira pode se tornar o jogador mais caro da história do Flamengo. E aí a matéria fala de valores, né? Pode se tornar o mais caro, Parará Pão Doce. Isso porque o meia que está emprestado pelo Manchester até junho de 2022 tem uma multa rescisória avaliada em 20 milhões de euros, que hoje daria uma bagatela de 127 milhões,9. Valor nunca atingido pelo Fly em uma transação. O Mengo, inclusive, já começou a se movimentar nos bastidores para discutir a compra do meia. E aí, mais embaixo aqui na matéria, eles falam dos valores do Gabigol, né? Como mencionado, para ter o jogador em definitivo, o Flamengo terá que desembolsar algo além de todas as suas negociações anteriores. O atleta mais caro da história do Flamengo é Gabigol, que foi comprado junto à Internacional de Milão em 2020. O craque custou 90 milhões de reais aos cofres rubro-negros. Quem está em segundo lugar no ranking é o Pedro, que custou 87 milhões. Aí está aqui o ranking, né? Gabigol, 90 milhões. Pedro, 87. Isso tudo em reais, tá, galera? Arrascaeta, 80. Vitinho, 53. E Gerson, 49,7, 50 milhões. A gente extrapolaria aí pelo menos quase 40 milhões de reais pelo Andrés Pereira.
E aí, vou também jogar para o chat, né? Porque eu não sei fazer a porra da enquete, senão eu também botava enquete aqui. Mas. E aí eu jogo para você e vou também jogar para o chat. Andrés Pereira, hoje, acabou o contrato. A média dele de atuações é essa aí que ele tá dando. Fez, sei lá, 6, 7, 10 gols de falta. Pagaria 127 milhões no Andrés Pereira. Por mais que eu acho que tem negociação. Não é porque a multa é essa e vai ter que sair só pela multa. A Fiorentina foi bem com o Flamengo. Na verdade, seja dita. Mas e aí, 127 milhões? Seria uma boa? Bom, vamos lá. Uma boa. A pergunta é um pouco diferente, né? A pergunta não é se o Flamengo deve contratar Andrés Pereira. A sua pergunta agora foi: Andrés Pereira vale 127 milhões? Porque eu não sei quantos caras vão querer lá na frente, né? Talvez eles aceitem por menos, talvez eles andam até pela metade do preço, por 18, 15. Mas lembrar que é um jogador meio que encostado no Manchester, que é emprestado toda hora. Quando lá na Europa, quando o cara é emprestado para vários clubes, é porque o clube, opa, eu errei na contratação. Agora eu vou fazer girar aqui, vamos dizer assim, eu vou perder, eu vou deixar de pagar o salário, vou economizar no salário, e ele vai emprestando até eu, de repente, achar uma compra. Mas continua, Rafa. De repente, achar uma compra antes que o contrato acabe e o jogador saia de graça, né? Vender o jogador é uma forma de você diminuir um prejuízo. A gente ainda conhece pouco, né, o Andrés, mas eu acho que ele teve atuações bem impressionantes, cara. Eu acho que, inclusive, na falta do Arrascaeta, ele teve personalidade suficiente para ser a referência técnica do time, né? E eu espero, assim, o Andrés, ele vem evoluindo, cara. Então, eu acho que ele é um cara que pode ainda entregar até mais. Então, falando assim de investimento em jogador, eu acho que o Flamengo pode sim fazer esse tipo de esforço no jogador. Eu acho. Tá? É um investimento financeiro talvez até chocante, a gente falando pelos valores. Pô, o Gabigol, então você acha que o Andrés ele é superior ao Gabigol? É mais importante contratar o Andrés do que o Gabigol? Eu acho que não. Mas às vezes as oportunidades de negócio elas surgem dessa forma. Por exemplo, o próprio Gabigol foi uma negociação arrastada, não houve um número de propostas suficientes que a Inter de Milão queria. Então, é difícil cravar, né, quanto ele vale, 127 milhões e tal, mas vale o esforço financeiro. E aí, como diria o Marcos Braz, é a típica negociação que você tem que ter gelo no sangue. Será que vai chover proposta para o Andrés lá na Europa, dispostos a pagar 20 milhões de euros, por exemplo? Não que isso seja uma quantia estratosférica para um grande clube da Europa. Pagaram mais que isso, por exemplo, pelo Gerson, pelo menos considerando bônus e tal. Então, será que essas propostas chegarão? Caso essas propostas não cheguem, o Flamengo tem um espaço bom aí para negociar e manter o jogador, cara. Mas eu vou te falar, é difícil, bicho, um cara chegar e vestir a camisa do Flamengo rapidinho, o cara se adaptar, chegar jogando bola. Um jogador desse, o que eu sei é que esse cara é diferente, ele é raro, ele tem mostrado ser diferente e ele vale muita grana. Agora 127, faz o Pix aí de 127, aí até fazer uma análise comparativa de mercado, mas que esse cara vale um investimento muito grande, eu acho que ele vale, Bigode. E se o Kennedy arrebentar, fizer gol do título, vira titular incontestável, como fica? Tem isso também. Esse último jogo do Kennedy foi um bom cartão de visita. Ele tá fora de forma ainda, e a gente pensa o seguinte, ele fora de forma, ele fez uma partida. Imagina esse cara em forma. A gente tem problema e solução ao mesmo tempo. Hoje são soluções, mas daqui ao meio do ano a gente tem 3 jogadores aí para comprar. E pode estar os 3 voando. Pode acontecer, não é não, Rafa? O valor
Kennedy é um pouco menor, né? É 10 milhões de euros. O direito de compra ser exercido daria coisa de 60 milhões de reais. Mas, cara, se nós vamos aos grandes times da Europa, nós trazemos jogadores com esse histórico, jogadores que já mostraram um bom futebol, jogadores com potencial, eventualmente isso aí vai acontecer em algum momento, cara. Em algum momento a gente vai trazer um cara e vai falar, ih, rapaz, tem que comprar, senão ele volta. Mas esse não é o lado ruim, é o lado bom da coisa. E aí o Flamengo vai ter que escolher, cara. Se por exemplo, tivesse trazido o Thiago Mendes, e o Thiago Mendes arrebenta também, isso aí faz parte. A gente está comentando muito em cima do Andréas, porque até pela questão física do Kennedy, quem chegou e mostrou futebol foi o Andréas. O Kennedy teve uma boa partida no último jogo. Eu fiz até uma livezona do dia anterior, quando o Cleitinho sugeriu o Kennedy de titular. Falou, não, para esse próximo jogo, queria matar o Cleitinho. Depois ele explicou, até falei, não, realmente, você tem razão, dá um jogo inteiro, um jogo ele começando, com o jogo à Vera e tal, mas quando ele falou Kennedy, e tinha 10 minutos de jogo, o cara tava metendo gol, 10, 11 minutos de jogo, o cara conseguiu fazer um gol. Então, se já é cedo para falar do Andréas, ele tem nos impressionado muito, mas jogou, sei lá, 5 jogos. Mais cedo ainda para falar do Kennedy, que nem se colocou em forma para jogar 90 minutos ainda. Mas é um problema que a gente pode ter no futuro, sim, e eu espero que a gente tenha. Isso aí que você falou, e se o Kennedy fizer um gol do título, jogar pra caramba? Que bom, cara, tomara que isso aconteça. E aí, se ele jogar a esse ponto, da gente falar assim, pô, precisamos desse cara e precisamos do Andréas. Aí talvez seja o caso do Flamengo negociar jogadores que talvez não estejam numa forma tão boa, que não conseguiram entregar tanto quanto o Kennedy pode entregar ou o Andrés. Eu acho que a ideia é essa, se não tiver o dinheiro, mesmo considerando uma compra longa e parcelada, basta que a gente venda alguém, se for o caso da gente necessitar manter os dois. Se o Renato não tiver na visão dele que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ser campeão. Não tem, não existe hoje a hipótese, só tem o A e o B. Não tem o C, o D. Um Palmeiras que cai de produção, um Fortaleza e um Bragantino que não tem força para isso, um Corinthians também que não tem força para isso, um Internacional que começou a jogar bem tarde. Então, assim, não tem. O Campeonato Brasileiro se desenha ou A ou B. Ou o Atlético Mineiro é campeão, ou o Flamengo é campeão. Então fica uma guerra direta, né? O Atlético Mineiro sabe que se o Flamengo cair de produção, se o Renato botar na cabeça de que o brasileiro não é prioridade, eles vão se tornar pela primeira vez bicampeões de alguma coisa, né? E aí eu tenho a nota, que você leu a nota, Rafa? Vou ler uns pedaços aqui, né? Vai lá. Foi uma nota de repúdio, uma resposta direta ao Rodrigo Dunch pelas manifestações dele no Twitter. Aí começa a ficar interessante, diz o Atlético. De forma dissimulada e ardilosa, ele afirma que dirigentes do Galo tentaram invadir a sala do VAR no jogo Atlético e Santos no último dia 13 no Mineirão e pede punições ao clube e aos dirigentes em face dessa suposição. Só uma correção minha. O Dunch leu isso na súmula do jogo. O Dunch, ele não estava lá, ele não é árbitro, ele não estava na cabine do VAR. Isso não é uma suposição. Isso é uma verdade. Pelo menos até que se prove o contrário. Eu até comentei rapidamente isso aqui ontem. A súmula do jogo pressupõe a veracidade do que está escrito ali. De novo, o Atlético. É necessário que haja responsabilidade e bom senso nas manifestações de dirigentes, para que não se instale um clima de beligerância e acusações infundadas, disse o Atlético. Eles são contra clima de beligerância, mas eles tentam entrar na sala do VAR aos socos e pontapés. Isso para eles não é beligerância. Beligerância é o Rodrigo Dunch falando no Twitter que eles merecem perder mando de campo por não oferecer segurança à equipe de arbitragem. Continua o Atlético. E aí eles negam o fato.
Não houve por parte do diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, qualquer tentativa de invasão à sala do VAR, tampouco de outro dirigente da nossa equipe. As afirmações são mentirosas e seus autores responderão pelos seus atos, no tempo próprio. Aí, de novo, eles acham que eles estão falando do Dunst, mas eles estão falando dos árbitros do jogo. O Atlético agirá com firmeza contra todos que proferirem declarações mal intencionadas e que se prestam unicamente a prejudicar o bom desempenho desportivo do Galo. Tempo de manobras extracampo e favorecimentos já acabou. Pelo menos é o que se espera. Aí eles já preparam o discurso da derrota, você entendeu? Não, a gente espera. Agora, se tiver manobra extracampo, a gente perder, a justificativa tá aí. O que você achou da nota, Bigode? Agora que você ouviu aí... Eu fiquei com esse final, que ele disse o seguinte, o tempo de manobras extracampo e favorecimento já acabou. É óbvio que sair do favorecimento, vindo de um atleticano, é para o Flamengo. Isso aí é óbvio. Mas falou um cara que queria tumultuar a Libertadores da América. Um cara não, um clube. Isso vem de um clube que queria tumultuar a Libertadores da América, porque o Davidson invadiu o campo na vitória, no empate 1-1, que culminou na eliminação do Atlético Mineiro. Então, assim, é muito contra... O Atlético Mineiro e essa diretoria do Atlético Mineiro, eu entendo, irmão. Eles estão seguindo um caminho muito parecido com o Cruzeiro, onde eles acham que o título é a resposta para tudo. E a gente viu que o Cruzeiro mostrou que não é isso. O Cruzeiro mostrou que... O Cruzeiro ganhou as 2 competições mais rentáveis do Brasil. Não, as 2 não, no caso do ano, 2, né? Seguida da competição mais rentável do país. Eles foram bicampeões da Copa do Brasil. E nem assim eles conseguiram se livrar da tragédia financeira. Então, acho que o Atlético está desesperado e eles sabem que a Copa do Brasil, para mim, é um tiro. O Atlético pode ser eliminado pelo Fortaleza, como o Flamengo pode ser eliminado pelo Atlético, como a final pode ser Atlético e Flamengo e o Atlético perder, como pode ser Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e o Atlético perder. Ele sabe que hoje o mais na mão é, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Brasileiro. E ele, meu irmão, vai usar de tudo para isso. Então, assim, eu até entendo, mas é muito contraditório. A gente debateu aqui sobre aquela questão do campo, né? Dizendo assim, se o Flamengo, eu sou a favor da isonomia do futebol. Mas se o Flamengo entrar, eu também vou entrar. Lembra? Se o Flamengo entrar com a torcida, eu também vou entrar. Mas peraí, eu sou contra agredir senhores de idade em frente ao INSS. Pô, mas se o Paulinho agredir, eu vou agredir também. Não existe isso. Tá entendendo? Então, assim, é um tanto contraditório quando ele fala da questão do bom andamento das manobras, quando o Atlético recentemente tentou uma manobra suja, cá entre nós, anular um jogo. Podia até a bola podia ter batido no Davidson, tá entendendo? Ainda assim é uma manobra, não existe isso de anular um jogo por um erro de um juiz. Isso nunca existiu, pelo menos que eu me lembre aqui. Então é a guerra política, infelizmente. E eu acho, vou ser bem sincero, e aí eu não sei se você concorda, eu acho que está na hora do Flamengo também fechar um pouquinho às vezes a boca. Às vezes fechar. Vai fazendo o seu. Eu acho que sempre deu certo isso para o Flamengo. Eu sei que tem hora que tem que bater também, mas acho que está na hora também de o Flamengo focar em si, né? Eu tô mais preocupado com o próprio Flamengo do que com o Atlético. Porque hoje são 11 pontos, né, de vantagem do Atlético Mineiro. Se a gente pensar que a gente tem 2 jogos a menos e ainda tem o jogo direto, isso cai para 2. Eu acho que o Flamengo tem que focar nisso, né? E eu acho que deixa o Atlético lá pro canto dele, porque essas foram manobras que várias outras equipes também fizeram. Algumas já deram certo, como o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão também utilizando disso e o Flamengo foi vice. Mas também aconteceu um Internacional tentando fazer uma manobra dessa e no final se foi. Não sei, eu não tenho uma opinião certa sobre essa questão, mas isso é a política. A política é assim. A política é suja desde a época de Platão. Não era Platão, né? Júlio César, né? Aristóteles? Não. Enfim, era desde a época dos caras lá velhos da Grécia. Então é isso, a política é suja.